Olá! Nos países mais desenvolvidos, a concepção de edifícios sustentáveis é uma realidade e visto por construtores e consumidores como um investimento e como redução de custos operacionais a longo prazo. Já há no Brasil o movimento de conscientização da sustentabilidade nas construções por parte de profissionais de arquitetura, engenharia, investidores e proprietários de imóveis. Já existem grandes empreendimentos executados e outros em fase de obra e projeto, mas ainda é uma parcela bem pequena, se comparado com outros países. Muito bem, para falar sobre construção sustentável, eu recebo aqui em nossos estúdios o engenheiro civil Daniel Pereira. Daniel, bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer, Sérgio, conhecê-lo pessoalmente. Imagina, o prazer é todo nosso. Vocês que vão dar uma aula para a gente aqui sobre sustentabilidade, né? Construção sustentável. E tenho também seu xará, né? Que é o Daniel Viotto, que é arquiteto, né? E urbanista, isso, arquiteto Daniel? e urbanista. Beleza, prazer também te receber aqui junto com o Daniel. Uma bela dupla aqui, hein? Muito prazer, o prazer é meu estar aqui presente e poder contribuir com esse tema que é bastante importante para a nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma. Olha, então de cara eu fiz essa abertura aqui. Realmente é o que eu disse na abertura, o Brasil ainda, vamos dizer assim, engatinha nessa modalidade de construção? Sim. O mundo engatinha, né? A construção sustentável, ela vem sendo implantada nos países ao redor do mundo a partir de uns 30, 40 anos, que as certificações elas passaram a trazer essa consciência para as construtoras, para os proprietários. É uma coisa muito nova e, inclusive, no nosso país também é uma coisa bem recente comparado... Foi o que eu fiz na abertura aqui, mas eu tenho informações aqui, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, no caso, a concepção dos edifícios já, edifícios sustentáveis, né, é uma realidade. Sim, é uma realidade. Então você tem um avanço já em outros países, não tão como o Brasil, que é por isso que eu falei, ainda aqui estamos engatinhando. Sim, para a gente, no nosso país é bem recente as certificações. A gente está buscando trazer esse conceito dos outros países, né? E nos outros países, sim, Austrália, Japão, Inglaterra, já tem uma cultura um pouco mais enraizada de construção sustentável. E você, Daniel, como é que você, como arquiteto, né, urbanista, a gente vai falar muito sobre essa questão, né, de urbanismo, enfim, mas como é que você vê esse tipo de construção, não só aqui, como disse o teu xará, não só aqui no Brasil, como em outros países? Esse desenvolvimento desse tipo de construção. Esse tema de sustentabilidade, ele é um tema bastante atual. Há alguns anos ele já tem sido implementado no Brasil, nos países mais desenvolvidos, nos países no exterior. Essa prática já é um pouco mais antiga. Ainda engatinhamos em relação à implantação de sistemas sustentáveis. Porém, já me perdi. Não, sim, Tá. Pode continuar. Você disse que ainda está engatinhando. Estamos engatinhando porque o tema sustentabilidade não é somente em relação à construção em si. Quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar no desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Claro. E no nosso país, a gente tem esse desenvolvimento, ele aconteceu de uma forma muito rápida. Ou seja, se você pegar vou falar pela cidade de São Paulo, como exemplo. Claro. Se você pegar a cidade de São Paulo, no início do século, nos anos de 1920, nós tínhamos 600 mil habitantes. Hoje nós temos, em média, 12 milhões e 500, quase 13 milhões de habitantes. Exatamente. Isso. Então foi um crescimento exponencial e a gente não teve essa prática, esse planejamento. Essa questão da sustentabilidade na construção, ele é um tema que passa também pela questão de conhecimento da população. E a população não conhece esse tema. Ele é um tema bastante abstrato. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa na preservação do meio ambiente, na floresta, e a gente não traz isso para o micro, para dentro da nossa residência, o quanto ela pode ser efetiva, o quanto ele pode ser aplicado. Ou até, por exemplo, na construção mesmo, porque a gente fala, né, Daniel Pereira, né? Eu vou falar dirigindo ao Daniel Pereira. Na construção civil, a mudança
né, desse tipo por exemplo, os materiais. Veja bem, o Daniel falou agora aqui, né, de muita gente não conhece esse sistema. Exatamente isso que a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento, a própria população, de o que é esse material, como esse material é colocado, implantado dentro da construção civil. Sim. Né, que tipo de materiais são usados, né, para se erguer, por exemplo, um prédio, né, uma construção sustentável. Daniel. Os materiais, Sérgio, eles não tendem a mudar. O que muda é o jeito que a gente utiliza esse material. Então, por exemplo, o vidro, para uma residência sustentável, a gente gosta de pensar, pelo menos a engenharia, a gente usa muito o quê? A gente precisa manter o ambiente interno da casa com uma temperatura única, sem mudar muito para cima, muito para baixo. Para isso acontecer, a gente precisa fazer um isolamento térmico, né? Não deixar esse ambiente trocar a temperatura com o ambiente externo. Então a gente faz uma dupla camada de vidro, tripla camada de vidro. E aí não mudou o material, mas mudou a forma que a gente usa esse material. E aí a engenharia precisa muito da arquitetura para poder criar esses ambientes que sejam sustentáveis. Porque como eu vou ter um vidro de pele tripla, dupla, eu preciso ter a iluminação entrando, eu preciso ter uma ventilação cruzada. Então o material ele não vai mudar tanto, o que vai mudar bastante é o jeito que a gente usa. Então o concreto vai continuar sendo usado, o aço vai continuar sendo usado. E tem uma parte legal também dessa parte de sustentabilidade em construções, que é a reciclagem do material. Então você vai demolir uma casa ou um edifício, você manda triturar esse concreto, por exemplo, e usa esse concreto como agregado para construir a próxima casa, o próximo edifício que vai ficar no mesmo local. Então também é uma outra forma de usar os materiais. Tem algumas construções que conseguem aproveitar 90%, 95%. Lógico que a quantidade que você vai conseguir reciclar depende da tecnologia que você tem disponível. Mas é possível quase atingir 100% da utilização do material. A gente usou um exemplo aqui da temperatura, da ambientação dessa residência através do vidro. Você tinha perguntado sobre materiais também. Isso. Nós temos outros materiais que podem ser aplicados. Você tem vários. Eu digo a mudança dos materiais, os materiais que são usados para se construir, né, um edifício sustentável, né, vai passar por um processo. Não é o mesmo material, eu digo assim, tem esse lado da também. Construção normal civil. Aliás, eu queria até saber de vocês do impacto. Daqui a pouco eu quero que vocês falem do impacto que causa, ou que tem causado, não só no meio ambiente, né, dessa questão da mudança na construção civil em si. Continua. Um exemplo de material que nós temos também é o bloco que é produzido com material reciclado. Ele é feito com a reciclagem de garrafa PET e ele é um material, um bloco prensado. Também ele tende a ser resistente, tende a ser ter um bom isolamento térmico, térmico-acústico. Então ele traz já esse funcionamento mais ativo. Como, por exemplo... Não, pode continuar. Só voltar aqui no raciocínio. No raciocínio. Às vezes eu estou ali, me perco, às vezes no raciocínio, eu falei, falta de voltar prática. E começar a pegar o início do Voltar a raciocínio. pegar o fio da meada. É um mesmo tipo de material, porém usado de outra forma. Exato, é a transformação do material para um uso melhor. Então, todo o material que seria descartado, que iria para o meio ambiente, por exemplo, trazendo ele com essa compactação para a construção civil, você tem um desenvolvimento na área da construtiva, você tem a aplicação da tecnologia para a criação desse modelo e você tem a reciclagem do material, que não é só o material da construção em si, mas materiais diversos que podem ser aplicados. Em questão térmica, a gente pode fazer a aplicação também tem tecnologias de telhado verde, isso se fala bastante. Exato, telhado verde. Por exemplo, eu queria até saber, né, do papel do certificado, no caso aqui, de edifícios verdes, seja com LEDs, né, com o chamado Aqua, né, que é a Aqua, em torno do... como é que esse tipo isso incentiva a construção, no caso, a construção sustentável? Eu queria saber quais são esses critérios, inclusive.
A aplicação de telhado Você verde. tocou exatamente no telhado verde. Aí, por isso que eu quis- Vou seguir na linha do telhado Do verde. raciocínio. Do raciocínio. Foi telhado A gente- verde, pronto. nós temos a aplicação do telhado verde, ele serve para a otimização da energética. Então, você pensa na climatização de um edifício, da construção. O telhado verde, ele auxilia na manutenção de uma temperatura mais branda, dispensando o uso de ar-condicionados, de climatizadores, que traz uma otimização de eletricidade, do consumo Sim, de do energia. consumo de energia. Existem as certificações? Você pode falar a respeito das Sim, certificações? sim. Existem as certificações que incentivam Incentivo. esse tipo de aplicação. E trazendo também, inclusive, eu não vou saber exatamente os incentivos fiscais, mas tudo bem. nós temos Isso. incentivos fiscais para edificações que trabalham dessa forma. Então, ele torna-se mais eficiente na questão energética, ele torna-se mais confortável para os usuários e para o cidadão que ali frequenta, e isso trazendo um benefício de forma geral. Sérgio, as certificações elas tendem a evoluir, né? E elas continuam evoluindo. E eu gosto muito de pensar de como elas tratam o saldo do edifício. Tá. Zerar o saldo do edifício. Então, um exemplo prático sobre isso, o telhado verde, ele, emendando aqui, né, o ensejo do telhado verde, ele propicia que a gente, não só o telhado verde, mas ele também propicia a captação da água da chuva. Então, vamos supor que o Sérgio fez uma casa e gastou, sei lá, 3 metros cúbicos de água para construir essa casa. E aí a gente tem um telhado verde nessa casa. É só para explicar para o telespectador que a gente está falando Claro. em telhado verde, muitas Claro. vezes as pessoas não, Vamos lá. não entendem Sim, o que sim, é. O que sim. a gente está falando? Um telhado verde, porque é a Sim, cor sim. verde? Não. Não, o telhado é um verde sistema o telhado verde é como quando a gente planta Exatamente. algum tipo de gramado, É. algum tipo de vegetação em cima da casa, da residência, Exato. ou até do edifício, dependendo do tipo do edifício É que a e gente de fica falando cobertura. aqui em telhado verde, porque eu Sim, falo tem que sempre... exemplificar. Não, e aqui é a casa do povo. Eu falo sempre Sim. isso, né, no programa. Sim. As pessoas que assistem são tanto a classe A, B, C, não tem mais... É a casa do povo. Então, Sim. o canal é dirigido à população. Então, quanto mais a gente falar uma linguagem popular, mais simples possível, melhor. É isso. Vou trazer um exemplo Só para bem... explicar. A gente tem uma casa de talvez 5 de profundidade por 15 de largura. E aí, em vez de pôr o telhado nessa casa, a gente impermeabiliza a laje Isso. para não deixar penetrar água dentro da casa e planta ali um gramado, algum tipo de vegetação. E a gente gastou, então, voltando aqui no exemplo, Por isso se chama telhado verde. Por isso se chama telhado verde. E a gente gastou ali, então, 3 metros cúbicos de água. Essa casa ela tem uma área ali de telhado e essa água vai ser captada. A chuva, quando chover, o telhado vai captar a água da chuva e essa água vai ser armazenada e usada ali para lavar o quintal, para fazer algumas coisas. Quando essa captação de água vencer esses 3 metros cúbicos de água que foram gastos para fazer essa reforma, essa construção, a casa compensou o que ela gastou da natureza. Então, as certificações, eu gosto muito de pensar nesse tipo de item da certificação, de compensação. Então, quando você coloca ali placas de fotovoltaicas, Sim. de luz solar, para gerar energia, e você gastou uma quantidade de energia para fazer a construção. E aí, quando você captou energia solar e equilibrou o que você captou com o que você gastou, você tem uma construção sustentável. Então, todas as certificações, elas estão... todas não, mas algumas estão indo mais por essa vertente de zerar o que a casa ou a construção gastou do meio ambiente e está voltando para o meio ambiente em forma de captação de água de chuva, energia solar, deixando de gastar, como do exemplo do Vioto, né? Deixando de gastar ar-condicionado porque você isolou a casa, mas por esse sentido. Quer dizer, na parte econômica da coisa, parte você econômica. tem... né, Sim, as certificações bem mais. elas tendem a trabalhar com tripé, né? A parte econômica, Isso. a parte ambiental e a parte social. Então
tem que equilibrar esses 3 pontos, né? Não adianta ser uma casa totalmente sustentável, mas você não conseguir fazer essa casa sustentável porque não tem a parte econômica ali. Então esse tripé ele precisa sempre estar equilibrado. Uhum. E fala, Vioto. Não, pode seguir. Não, eu só ia te perguntar, mas entrar num outro detalhe de saber como o planejamento urbano ele pode, no caso, promover, né, a construção de residências, né, no caso, sustentáveis, e também incentivar a adoção, aí, no caso, de práticas ecológicas, né, pelos moradores, por exemplo. Sim. O planejamento urbano ele pode contribuir da seguinte forma. Planejamento urbano é um estudo, é uma ciência, porque a cidade ela tem que ser desenvolvida para o cidadão. Trazendo isso para a construção sustentável, hoje, no exemplo da cidade de São Paulo, nós temos uma cidade já bem expandida e saturada. Então, não teremos uma intervenção urbana que vai resolver todos os problemas de uma maneira, de uma forma única. Então, nós temos ações pontuais que a soma dessas ações pode trazer um resultado positivo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pegar um bairro periférico, que é onde essa questão sustentável é um pouco mais rara, digamos assim, um pouco menos presente devido à forma que se deu a construção daquela região. Como que o planejamento pode seguir? Essas áreas elas devem ser estudadas e ali a gente tem que encontrar possibilidades de aquisição de terrenos através do poder público ou parcerias público-privada para fazer uma liberação de áreas. Essa liberação de áreas você compra um imóvel, transforma, cria um programa de habitação para você pegar essas áreas que são irregulares e transformar ela numa área planejada. Sim. Dentro desse planejamento, aí a gente entra no que vai ser utilizado para a produção dessa região. Primeira coisa que eu penso na sustentabilidade, você pensar no cidadão ele deve permanecer na região que ele já está acostumado. Então você faz um planejamento urbano, você não vai pegar uma população que já está habituada a residir em uma região e vai transportar para o outro lado da cidade. Então você vai manter aquela população na região. Seria mais no sentido de substituindo as residências atuais exato. Por residências mais sustentáveis. Isso. E nessa questão, como para você poder liberar espaço, a gente tende a seguir para a verticalização, na construção de prédios, apartamentos e assim por diante. Nessa liberação de área, o planejamento urbano, aí a gente consegue estudar na região a implantação de instrumentos públicos, praças, melhorar a questão de circulação na região, de tráfego, de permeabilidade do solo. Permeabilidade é quando chover para a gente ter parte da absorção da água para o solo. Então, dessa forma, a gente transforma aquele ambiente, aquela localidade, você consegue transformar não só fisicamente, mas também culturalmente, porque a população começa a perceber que as alterações que estão sendo feitas estão gerando um conforto. E a cidade tem que ser confortável para todos. E dentro do que eu entendo como sustentabilidade, nesse conforto, a gente trabalha com a eficiência da construção, que aí a gente entra nesses produtos, nesses materiais ecológicos, geração de energia, reaproveitamento de água. A gente tem a questão urbana. Pavimentação, ao invés da gente usar um asfalto que é 100% impermeável, hoje nós temos a tecnologia de asfalto permeável, que permite a absorção de água. Da água. E dessa forma você vai integrar a sociedade, a comunidade. Você vai permitir que ela tenha um espaço mais amplo, você vai permitir a circulação de ar de uma forma, ventilação natural de uma forma mais natural. O transitar das pessoas, você acaba tendo um planejamento adequado, essas ruas se tornam mais seguras, a população se torna mais presente nessas vias, ela tem mais prazer em estar presente e também atua na conservação do local. Ou seja, eu dei uma volta aqui para dizer, o planejamento urbano ele não pode ser pensado de uma forma engessada, ele tem que ser pensado de uma forma como um todo, né, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social e no desenvolvimento estrutural. Na questão de captação de esgoto, de saneamento básico. Então, nessas áreas que são mais precárias, são mais precárias? Podemos dizer. São mais precárias. Esses serviços eles são bastante escassos. Então,
dentro de um planejamento, dentro da identificação dessas áreas, desse remanejamento da população e da construção de edificações da forma correta, você valoriza toda uma região para aquela população. E aí, nessa verticalização, nessas construções que são incentivadas pela iniciativa pública ou privada, a gente aplica as questões de sustentabilidade também na construção, que é o planejamento, identificação de materiais, identificação dos fornecedores que atuarão fornecendo material para saber se eles trabalham de forma correta ou não. E aí a gente consegue otimizar toda essa questão, todo esse aspecto. E trazer a sustentabilidade para São Paulo. E fora, né, Vioto, a questão da agressão ao meio ambiente se torna muito menos agressivo, né, ao meio ambiente, esse tipo de modalidade, né, de construção, enfim, o meio ambiente, a questão da sustentabilidade, a gente sempre traz o meio ambiente. O meio ambiente, a sustentabilidade, ela é importante para a gente preservar o meio ambiente, e o meio ambiente ele é um dos aspectos que devem ser protegidos pela sustentabilidade. A sustentabilidade é um pouco mais amplo, mas ela tem como principal fator o impacto no meio ambiente. Então, no consumo dos recursos naturais e na preservação dos recursos naturais também. Então, é um consumo mais consciente, uma busca de eficiência nesse consumo e a preservação para a posteridade, para diminuir o impacto do ser humano na natureza. Na natureza. Inclusive, estava falando de políticas, a gente estava falando de políticas públicas, é importantíssimo a gente falar isso aqui, que a gente está dentro de uma casa de leis, né? Verdade. Onde são criados, inclusive, projetos exatamente para isso, para beneficiar a população do estado de São Paulo. Nossos parlamentares aqui, nós somos 94 deputados aqui que têm suas bandeiras, mas a maior delas é exatamente, né, na área de planejamento familiar, educação, cultura, enfim. São várias, inclusive. Né? Sim. Então, o que um projeto de lei do deputado sai daqui? É uma forma, claro, primeiro, para virar uma lei, tem que ser aprovado pelo Executivo. Inclusive, o projeto aqui do deputado, que é o Afonso Lobato, né, foi deputado aqui nesta Casa de Leis, que é o 351, ele fala sobre a criação, né, ainda não virou lei, né, do PIC Sustentável, que é o Programa de Incentivo à Construção ou Reforma Sustentável de Residências, né, aqui no âmbito estadual. Eu queria que vocês comentassem sobre esse projeto, se for aprovado, o que beneficiaria, né, para a população aqui de São Paulo. Daniel. Uma lei, né, ela sempre incentiva e traz força para todo mundo poder utilizar. Você direciona, né? A lei é um direcionamento. E levar para que as pessoas tenham também consciência, um projeto que, né, conscientiza as pessoas nesse tipo de construção. Sim. Né, que dá a possibilidade de você sair dessa coisa, porque a gente sabe que o meio ambiente é importantíssimo em qualquer lugar no mundo, né? Se briga muito, se luta muito por isso, para a preservação do meio ambiente. Então, o projeto do deputado Afonso Lobato cria o PIC Sustentável, que é esse programa de incentivo à construção sustentável. O que ainda não se tem, né, aqui em São Paulo, esse incentivo, essa coisa de mostrar para que as pessoas a importância dessa construção, desse tipo de construção. Sim. O incentivo... Pode falar. Não, eu ia mais... eu estava raciocinando assim que a lei, tanto a lei quanto a certificação, elas vão acabar incentivando com a iniciativa privada e pública. Sim, entendi. Né, a fazer, a construir e seguir a lei e a certificação de forma sustentável. E, pelo exemplo, a sociedade acaba também indo no embalo, né, indo ali, vendo o tipo de construção e acaba também usando aquele tipo de certificação ou lei. Né? Pelo que eu vi desse projeto de lei, ele incentiva o financiamento para que pessoas possam, ou na construção ou em reformas. Porque esse tema, sustentabilidade, você fala assim, vou construir uma casa sustentável. A maioria das pessoas já pensa, nossa, vou ter que investir milhões em uma casa para você ter uma casa eficiente. Saber de vocês, a gente vai fazer um intervalo rápido, eu quero na volta eu entrar exatamente nessa parte,
né, daqui, ó, de custos. Né? É importante a gente saber disso, como o Vioto acabou de citar agora. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando, batendo esse papo aqui sobre sustentabilidade, né? A construção sustentável. É um instante só, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje conversando aqui, batendo esse papo sobre construção sustentável. Eu tenho aqui os dois Daniels, vamos falar assim, os dois Daniels, né? O Daniel Pereira e o Daniel Vioto, né? Um engenheiro civil, um urbanista e arquiteto, né? Para a gente saber sobre essa questão agora, né, de custos. Isso que eu quero, o telespectador quer também ter uma noção, né, de custos de construção sustentável, como é que é, entendeu? É caro, é barato, dá para a população em si poder sonhar, né, em fazer uma construção, ter uma construção assim, né, conseguir construir alguma coisa, uma casa para si, como é que é? Em termos de custo, vale a pena? Vale a pena, Sérgio. Se a gente pensar materiais e energia, a parte de materiais, a gente já tem no mercado alguns materiais mais sustentáveis e certificados, né? Mas só pelo fato de você modernizar a sua rede elétrica, por exemplo, e buscar tirar aquele fio menos flexível por um fio mais flexível, você já vai estar modernizando sua rede elétrica e, consequentemente, vai estar economizando energia, sua casa vai estar sendo mais sustentável ali. E a gente pode pensar também na captação da água da chuva, que foi meu primeiro exemplo no primeiro bloco. Se você, pelo simples fato de você direcionar a água da chuva para um lugar que você vai reservar essa água e deixar de gastar, é só uma pequena alteração ali, um pequeno custo que você despendeu ali numa pequena reforma, você já vai estar economizando água para lavar o quintal ali, por exemplo. Você pensou em algum... Não, pensando na construção. Construção e reforma, né? Primeiro, vamos partir para a construção. Uma construção sustentável, ela se torna viável. No primeiro momento, ela aparenta ser mais cara. Você fala, meu investimento será maior. Isso que eu queria saber. Será que o investimento seria maior do que a sensação convencional do gasto, ele aparenta ser maior, mas no final ele é econômico. Por quê? Porque hoje nós temos a cultura do faça você mesmo. Então a maioria das construções residenciais, vamos trazer para as residências, elas são feitas de forma pouco formal. A gente não tem um acompanhamento técnico, não tem um projeto. Se você pensa numa construção sustentável, necessariamente você necessita da presença do acompanhamento de um engenheiro, de um arquiteto para fazer um projeto. E isso te traz um custo inicial que muitas vezes parece ser um custo elevado, só que o fato desse planejamento adequado dessa construção ou dessa reforma, esse custo ele é absorvido, ele é mitigado no transcorrer. Vai ser diluído ao longo do tempo. Vai ser diluído e no final o saldo é positivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você faz um plano, você tem um projeto, você sabe o que será construído, você já faz um levantamento do material que será aplicado, então você tem o estudo de viabilidade do projeto, você tem o estudo de viabilidade da construção, você tem o levantamento do custo e a projeção financeira que será empenhada nessa construção. Além disso, esse planejamento inicial, ele transforma essa obra, essa reforma, numa prática mais contínua, evitando imprevistos. Então, quem constrói, quem reforma, está acostumado a ter esses imprevistos e o acompanhamento já evita esse problema. Trazendo isso nos termos, também para os produtos, materiais sustentáveis, a gente também tem essa percepção. Você fala, vou comprar um bloco convencional, custa R$ 2,00 a unidade. Você vai comprar um bloco
que ele é um bloco ecológico, ele custa R$ 6,00 a unidade. Porém, o bloco convencional, você precisa de argamassa, você precisa de impermeabilização, você precisa de outros elementos para finalizar essa construção. Você vai utilizar um bloco sustentável, essa camada que você precisa de fixação para concluir essa estrutura, ele acaba sendo menor. Então, um custo que parece ser elevado no começo parece ser mais caro, mas no final isso se compensa. Porém, a gente precisa desse planejamento, a gente precisa desse projeto para saber o que será construído. Nesse aspecto que você trouxe, a construção acaba sendo um pouco mais rápida também para ser executada. Você não precisa fazer muitas intervenções até ela ficar pronta, né? E aí a mão de obra acaba ficando um pouco mais em conta também e vai ficar mais rápida a obra para ser executada. A gente está falando da construção convencional de alvenaria, bloco, mas nós temos as construções secas, que são painéis, placas cimentícias. Isso otimiza o tempo de uma hora. Você levanta uma casa no sistema convencional, nós utilizamos de bloco. É isso que eu queria saber, a demora. Quanto tempo você leva para levantar, por exemplo, uma residência ou uma casa? Não digo nem um prédio, nem um edifício, mas uma casa. Você vai construir uma casa no sistema convencional, digamos que você leva de 6 meses a 1 ano para você fazer, dependendo do porte dessa casa. Porque você tem o tempo de cura, secagem de material, preparação de terreno e tudo mais. Quando você vai atuar nesse sistema que eu estou falando, que é da construção seca, que a gente fala, que são placas cimentícias, são pré-moldados, modulares, então toda essa parte de concepção do material, ela é feita numa fábrica. Esse material já vem pronto para a obra. Então, chega no terreno, chega no canteiro de obra, no local de construção. Então, você faz a montagem. Então, você consegue otimizar o tempo de construção de uma casa, pelo menos pela metade. Eu diria que em 1 mês você consegue erguer a casa ali. 1 mês você constrói a casa, depois a gente entra para os acabamentos e aplicação. E esse material... 1 mês. 1 mês. 1 mês você consegue fazer a construção, porque já são painéis. Você não precisa de... Bem pré-pronto, né? Pré-fabricado. Trazendo para o mais convencional, que geralmente as pessoas conhecem mais, seriam placas de drywall. Drywall é gesso que é feito, utilizado é o drywall, internamente. Aliás, que lá fora se usa muito, nos Estados Unidos. Se usa bastante. A construção... Lá não tem... A alvenaria convencional que nós utilizamos aqui, eles já não tem. Exato. Por isso que quando também tem... Né, um evento natural, alguma coisa, natural, um desastre. Tudo é varrido, né? A casa não para em pé. Não fica, é difícil, né? É complicado. É muito mais fácil? Você tem toda, né, uma tecnologia, o drywall, tudo é válido, não estou dizendo que não, mas principalmente onde existe... Aqui no Brasil não tem isso. Porque aqui no Brasil você não tem tsunamis, você não tem né, nada desse tipo de situação. De intempéries. Exatamente. Exato. então é tranquilo, né? Dá para se fazer uma... Eu trouxe o drywall como um exemplo. Construir. Sim, entendi. O drywall ele é utilizado internamente. Do lado externo nós temos placas cimentícias e nós temos placas de concreto que elas são pré-moldadas. O fato dela ser pré-moldada, ser produzida em uma fábrica, que nessa fábrica ela tem um acompanhamento, reutilização de material, ela tem todo um controle. Então... a gente otimiza o tempo de construção e a gente viabiliza de melhor forma. O custo dessa construção, inicialmente, é aquilo que eu falei, inicialmente ele parece ser caro, mas quando planejado corretamente, você consegue trazer uma economia no produto final. Mas o que nós não temos é o conhecimento disso, né? Então, o conhecimento dessas práticas de construção sustentável ainda não é muito divulgada. Então, a maior parte da população ainda não conhece. Por isso que nós estamos aqui divulgando. Claro, por isso que a gente está aqui fazendo esse programa, exatamente. Para que as pessoas tenham um conhecimento, saibam do que é possível construir de uma outra maneira. E que essa maneira é mais sustentável. Dentro dessas construções, usando esse modelo de pré-moldado de construções rápidas e secas, tem outros elementos que a gente pode trazer. Implantação de painéis solares. No início, ele é um custo adicional, mas ao longo prazo ele absorve e a própria utilização do sistema te gera uma economia, te gera um retorno. Dentro do ambiente, dentro da residência ou do edifício comercial, você pode usar sistemas de dimerização. Dimerização é quando você muda a intensificação da luminosidade, um exemplo da eletricidade.
Então, de noite eu vou fazer alguma coisa que eu não preciso de um ambiente muito iluminado, eu posso diminuir a luminosidade desse lugar e tornar essa residência um pouco mais Econômica. mais econômica. Então, é viável. A construção sustentável, ela é viável, ela deve ser incentivada, ela deve ser praticada. Nós temos por obrigação levar esse conhecimento para que possamos inserir mais essa prática. Então, para resumir, Resumindo. vamos lá. Resumindo, A construção sustentável, não vamos dizer que ela saia mais em conta do que a construção convencional. Não é isso. Mas você tem, né, estou falando em termos de custo. Isso, no custo imediato, ela não vai sair mais barata do que uma construção. Esse é o problema. Vai ser pareia. Vai estar ali. Vai estar ali. Né? Você vai ter uma despesa maior em alguns itens e você vai ter uma economia no outro. Então, e tem uma redução de tempo bem grande. E tem uma redução de tempo. E tempo é dinheiro, né? Então, sim, você reduzir o tempo, você a gente já está no lucro. E a longo prazo, aí sim, essa residência ela torna-se mais eficiente, é mais benéfica tanto economicamente, é mais benéfica em questão de conforto, em questão pro usuário, e ela é mais benéfica também para o meio ambiente, para o sistema como um todo, né? Vamos tocar na questão das políticas públicas aqui, que eu queria, e os incentivos fiscais, né, Daniel, que eu queria saber se são mais eficazes, no caso, aí para estimular a construção ou a reforma sustentável em residências urbanas. O que precisaria em termos de, né, quais políticas públicas de incentivos, né, a gente teria que ter para... Com certeza, qualquer incentivo que vier ajuda, né? Tem um ponto? Até do UPL, a gente tem um ponto que ele tem um incentivo de financiamento, né? Ele está tratando o financiamento dessas obras para a implantação. Então, o financiamento, né, o incentivo fiscal e monetário é interessante para a pessoa poder fazer essa transformação da residência e... Mas não é ainda, isso é que eu falo, não é ainda acessível, vamos dizer, para todos. Ainda não é acessível para todos. Por mais que esteja ainda começando aqui no Brasil, como eu falei no começo, engatinhando, mas a gente tem que ir para a realidade também. Não é um sistema ainda, né, acessível para todo mundo. Não, ainda não. As pessoas. Ou pelo menos eu vou te até ser meio um pouco cruel, mas a classe média, entendeu? Ainda também é difícil você... não é tão acessível, seria uma coisa ali mais acima, né? Isso trazendo as níveis econômicos, da classe média a alta tem mais acesso a esses materiais, a esse tipo de construção. Classe média para baixo a gente já é um pouco mais restrito. Também tem o seguinte, tudo que é de novo, quando começa, né, uma coisa nova, ela tende, depois de um tempo, a... Isso, ela começa numa esfera... Exatamente, a abaixar, né? Exato, ela começa numa esfera mais alta. De preço, exatamente. Isso, economicamente mais alta, ela vai se popularizando, vai se diversificando, vai criando mais oportunidades e com isso ela vai se popularizando também. Sim. E trazendo em camadas, vamos dizer, economicamente ativa, se você traz numa camada inferior, monetariamente falando, você não precisa considerar, essa pessoa ela não vai construir uma casa 100% sustentável já de início, mas o conhecimento do que é esse tema e das pequenas atitudes que ela pode utilizar na construção dela já tem um grande impacto a longo prazo, que é na questão de eficiência energética, na questão de reaproveitamento de reutilização de água, na questão de aproveitamento de iluminação, de luz natural, de ventilação natural. Então, nas camadas, nas classes menos abastadas, menos favorecidas, a gente pode utilizar esses conceitos que é a popularização de um projeto. Vamos seguir nesse caminho. A popularização de um projeto. Se a gente incentiva essas classes mais... Eu posso até trazer um exemplo. Não, é a classe mais... Vamos usar a ABC. Não tão favorecida. Isso, ABC. Vamos lá. No próprio exemplo do Vioto que ele deu de urbanização, quando ele disse a reorganização de um bairro, né, de alguma coisa assim,
Você vai construir ali vias públicas, equipamentos públicos, praças públicas, mas trazendo para esse conceito de sustentabilidade. E, pelo exemplo, as pessoas também vão acabar tendo contato com esse tipo de construção. E aí a própria lei incentiva o contato da sustentabilidade com qualquer tipo de camada social. E aí, pelo exemplo, eles vão acabar tendo contato com as tecnologias, vão ver os prédios sendo construídos. Muitos deles vão acabar sendo contratados para trabalhar nessas obras. E aí, culturalmente, vai acabando sendo absorvido pela sociedade, dos locais. Por todas as camadas da sociedade. Por todas as camadas da sociedade, pelo exemplo. É uma boa estratégia. A lei incentiva isso. A certificação também incentiva isso. Perfeito. E os desafios técnicos? São muitos. Quais são, eu digo assim, os mais comuns, no caso, enfrentados na questão da construção civil, da construção sustentável? Eu acho que o mais antigo é o desafio técnico, por exemplo, do uso da madeira na construção, de madeira de reflorestamento, porque ela demora muito para crescer e você poder fazer o corte e poder utilizar na construção. A gente pensando em duas esferas, né, materiais e tecnologia. A tecnologia, por exemplo, fotovoltaica, ela demorou muito para ser uma tecnologia que realmente valesse a pena ao longo do tempo ser utilizada. Hoje já vale a pena você instalar na sua casa, dilui ali por alguns anos, a compensação já vale a pena. Tem a parte eólica, que em grandes cidades é difícil de implantar. A parte... Trazendo ainda dos desafios, a gente tem essa questão de desafios e também temos a questão de mão de obra, a parte técnica. Então, o que nós precisamos também nessa linha é a especialização da mão de obra especializada para a aplicação dessas novas tecnologias. Então, a oferta de mão de obra especializada para os sistemas sustentáveis ainda não é o suficiente para abranger toda a construção civil. Então, a gente precisa expandir cursos técnicos. A especialização, o conhecimento, difundir melhor o conhecimento técnico dessas práticas para que a gente tenha uma mão de obra especializada, porque já traz um pouco mais de tecnologia, traz uma especialização e que possa implementar isso em larga escala. Hoje, a mão de obra especializada, em tudo que a gente fala, né? Todo serviço especializado ele tem um custo um pouco mais alto por ser mais restrito. Então, nós precisamos difundir mais essa cultura, essa especialização, para que essa técnica construtiva possa ser difundida, ser melhor distribuída por toda a sociedade. Não só a mão de obra específica, né? Não só a mão de obra específica. Como fábricas, produção de materiais, trazer essas fábricas mais para próximo aqui da gente de São Paulo, né? Um ponto que comentou foi referente a quais incentivos fiscais. Né? Isso. Na produção de material, por exemplo, a trazer mais fábricas que trabalham com blocos. Pode estar atrelado nessa esfera também. Isso. Pode da estar questão das empresas, né, fábricas, enfim. Para que você tenha uma demanda de materiais, né, sustentáveis para poder... Porque ainda é muito pouco aqui. Ainda é muito pouco e ainda o custo é mais elevado. Que é aquela conversa que nós tivemos, que o custo inicialmente ele é mais elevado. Sim. Então, se a gente tem um incentivo fiscal na parte de produção desses materiais, se a gente consegue diminuir o custo para aumentar a oferta do produto e a aplicação, a tendência é que ele seja melhor aplicado, seja mais utilizado. Porque aí a gente já resolve essa questão financeira inicial, a gente já consegue diminuir o custo da construção e também consegue popularizar de forma mais rápida essas técnicas. E a gente faz uma aplicação na construção de forma mais efetiva. Daniel, é uma coisa que tem que ser já rapidamente vista em relação, né, ao que ele acabou de citar, de ter fábricas aqui, né, de se ter uma mão de obra, né, mais especializada, né, para se ter... Tem muito exemplo também, Sérgio, das próprias fábricas de novas tecnologias treinar treinar a mão de obra mais específica. Né? Então, se houvesse um incentivo fiscal, alguma coisa assim, que trouxessem fábricas
com esse conceito de sustentabilidade para São Paulo, essas próprias fábricas acabam treinando essa mão de obra. Então, é um ciclo não vicioso, ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso, exatamente. Um vai trazendo o outro que vai ajudando também. E quanto mais material disponível para a sociedade, mais essa sociedade vai acabar utilizando. Então, a tendência é essa. E eu acho que não só pensando na legislação, mas pensando na cultura, né? Quando uma cidade é melhor planejada, não precisa ser uma coisa muito drástica, né? No primeiro bloco o Vioto pontuou bem, você vai ali tirando algumas casas, vai verticalizando um pouquinho a cidade, vai replanejando a parte urbana. Não só isso, mas também a parte cultural também vai sendo absorvida e vai criando esse ciclo virtuoso. E a sustentabilidade vai ganhando campo aí no meio de toda a sociedade. Aí. O que a gente também, né, o Vioto falou muito bem em relação à cidade de São Paulo, né? Realmente a gente sempre viveu aqui, isso aqui se chamava, né, sempre se chamou, inclusive até uma novela que teve na época, não era época nossa ainda, porque nós somos mais jovens, não, estou brincando, vocês são mais até do que eu, mas chamava Selva de Pedra, porque isso aqui realmente é uma selva de pedra, né? Para você adaptar São Paulo, né, uma cidade com quase 13 milhões de habitantes, né, e você ter um sistema desse, não é fácil também. Não. Isso, não é fácil. Ele é um ideal a ser alcançado, né? Esse sistema, para uma cidade como São Paulo, ele é um ideal que a gente busca, temos que buscar, temos que ir incentivar essa construção, mas a gente temos que ter o conhecimento de que não é uma transformação rápida. Então, essa transformação vai acontecer lentamente, através de conscientização e através da implantação dessas práticas. Um dos maiores desafios que a gente tem numa cidade como São Paulo, quando se fala em sustentabilidade, é a questão de tráfego urbano, mobilidade, né, mobilidade e saneamento. Se a gente conseguir já melhorar essa questão, a percepção que a pessoa tem da cidade já muda bastante e esse conceito de sustentabilidade, que parece ser algo bem abstrato, começa a se tornar algo mais real, porque é algo que ele está vivenciando. Então, você vivenciar essa transformação externa a nível de comunidade, a nível de cidade, de bairro, isso faz também que você procure trazer essa alteração de comportamento para dentro da sua residência. Então, as pessoas vão evoluindo também e conseguem perceber melhor a importância desse tema. Então, deve seguir em conjunto a evolução pessoal, a instrução do cidadão, o poder público incentivando essas práticas, incentivando como exemplo, não só através da lei, mas como exemplo, produzindo obras sustentáveis, integrando melhor o bairro, integrando melhor a circulação das pessoas, possibilitando essa mobilidade, para que essas pessoas percebam esse desenvolvimento. E aí, aí que começa a ser o círculo virtuoso. A gente começa a melhorar a cidade, a gente busca melhorar como pessoa, a gente melhora a residência e a sociedade como todo só tem a ganhar com isso. Sem dúvida. Mas a gente está chegando ao final do programa, né, Daniel? Os Daniéis, né? Os dois. Eu queria, Daniel, que você falasse alguma coisa e deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, sobre a importância, você que é da construção civil, né, sabe muito bem, né, o que uma população precisa, né, para ter uma vida, uma qualidade de vida melhor numa cidade como a gente vive em São Paulo, que a gente acabou de, na brincadeira aqui, eu falei, uma selva de pedra, realmente é complicado, com quase 13 milhões de habitantes. Legal. Bom, o que eu deixaria para os nossos telespectadores que seria interessante para qualquer tipo de reforma ou construção que você vá fazer, ou esteja planejando fazer, procurar um profissional qualificado. Existem serviços de auxílio, de consultoria. Até algumas faculdades fornecem esses serviços de forma gratuita. Eu acho legal sempre procurar um profissional para ajudar você e talvez até implementar algumas dessas
ideias que nós trouxemos de sustentabilidade aqui na sua residência. Procure um profissional habilitado, acho que é um recado legal. E você, Vioto? Bom, o que eu penso, que eu tento trazer para todo mundo que eu converso a respeito sobre o assunto não precisamos pensar da forma mais completa. Mais complexa? Complexa. Trazendo pequenos hábitos, trazendo pequenas alterações para o nosso dia a dia. Quando eu falo do nosso dia a dia, em relação à construção. Trazendo novos hábitos, mesmo que essa alteração seja pequena, ela já tem um impacto positivo. Ela tem um impacto positivo na construção e no desenvolvimento. Então, o que eu trago aqui para as pessoas tenha o acompanhamento técnico, tenha um arquiteto, tenha um engenheiro que possa auxiliar no projeto, direcionar na questão da construção e faça o que for o possível. Se o possível é trocar uma lâmpada por uma mais eficiente, você já está sendo... Já está ganhando. Já está ganhando, já está sendo sustentável. Né? Já está sendo sustentável. Exatamente. Então, gente, pode concluir. Não, então é isso. É isso mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço, aqui. Sérgio. Muito obrigado. Eu que agradeço, no nosso programa. Obrigado aos dois, né? Daniéis, vamos falar Daniéis, assim no plural, os Daniéis. O Daniel Pereira e o Daniel Vioto. Obrigado a vocês e até uma próxima aí. Obrigado, Sérgio. Tá bom? Obrigado, Sérgio. A gente que agradece. Obrigado. Até a próxima. Muito bem, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.